querido Luciano Novaes pergunta, e o Caiado? Já saiu o slogan de campanha? Endireita Brasil, né, cara? Eu considerei um bom slogan, viu? Eu achei bem inteligente, cara. Sabe? Eu achei bem sacado uma perspectiva publicitária, sabe? Agora, hoje o Caiado deu start, né, cara? Assim, eu confesso, bem surpreso, cara, que eu não imaginava que o Caiado já estaria tão bem a essa altura do campeonato, viu, cara? Embora não esteja nada bem. Mas está muito melhor do que eu imaginei que poderia estar, cara, pela capacidade, baixa capacidade de articulação que a política goiana tem, cara, sabe? Eu reflito muito sobre a condição periférica de Goiás perante o Brasil, mas eu não posso me furtar uma análise de que o Amapá tem um presidente do Senado. Se Goiás não consegue vencer em perspectiva de influência política do Amapá, de Alagoas, que já teve presidência, do Maranhão, que já teve presidência, do Pará, que já teve presidência, eu só posso não botar a nossa condição periférica como pressuposto da incapacidade de ocupar cargos de destaque na República. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados é da Paraíba e o presidente do Senado é do Amapá. Se Goiás não consegue disputar com a Paraíba e com o Amapá, o problema não é da Paraíba e do Amapá nem de Goiás. É do político goiano. É o político goiano. Mas me permita fazer uma análise aqui, abrindo discordância, Paulo Costa. Eu acho que no parlamento, no Congresso, o que torna um político forte não é o estado onde ele vem. Porque, do contrário, a gente só teria presidente ou mineiro ou paulista, não é? Pelo número de representantes. O que torna um político, de fato, influente no legislativo é a sua capacidade de influência interna dentro do seu partido, que aí vai criando tentáculos em outros partidos, etc., até que ele chega ali a um dos postos mais cobiçados da República, que é o do presidente da Câmara ou do Senado. Né? Por exemplo, o meu estado, o Rio Grande do Norte, teve presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Acho que o André travou de novo. Já devia acontecer isso anteriormente. Ele estava falando do Potiguar, que ocupou o espaço de presidência na Câmara. O último político relevante de Goiás, de fato, ministro, tivemos o Henrique Santilo, ministro Fernando Henrique, tivemos o Iris Rezende, ministro do Sarney e ministro Fernando Henrique, nós tivemos o Baldi, ministro Temer, e olha que eu não me lembro mais de ninguém, não, cara. Assim, a Lucevânia ocupou cargo de destaque, o Olavo Noleto ocupou cargo de destaque. Acho que para por aí. Por isso, querido Luciano Novaes, eu acredito que o lance do Caiado ter lançado sua candidatura hoje foi um feito, cara. Foi um feito. E ele foi no peito, cara, porque teve gente trabalhando contra, viu, velho? Teve muito político. E outra, você pode olhar o lado cheio ou o lado vazio do copo. O lado cheio que eu tô dando aqui, cara. Já foi longe demais, cara. Sabe? Pelo histórico goiano em aparecer para o Brasil. Certo? Agora, faltou o Rueda. Esse foi foda. Por quê? Porque eu apresento o partido, né, cara? Ah, tava o vice, o Semineto. Gente, o Brasil é um país que não liga muito pra vice, não, cara. Essa é a real dos fatos. Tanto que a gente votou, eu digo goianienses, votamos no Maguito com o Rogério Cruz de vice. Ninguém imagina em vice. Então, assim, o ACM Neto, ele tem prestígio por ser o ACM Neto, que aí sim tem uma trajetória de deputado, de prefeito de Salvador, tem um sobrenome de peso no PFL, na direita brasileira. Claro que receber isso em Salvador e Caiado, aí foi muito hábil, né, cara? Minha ficha de filiação ao PFL foi abonada por Antônio Carlos Magalhães, fazendo essa referência ao próprio avô do ACM Neto. Outra figura de destaque foi lá endossá-lo, o Sérgio Moro, de forma inconteste. O Otoniel Paula, né, o deputado lá, bolsonarista que rachou recentemente com o bolsonarismo, estava lá no lançamento de Caiado. Mendonça Filho, PFL de Pernambuco.
Algumas figuras. Agora, tudo isso aí foi o Caio, né? O meu amigo Caio Henrique Salgado, trabalha no Popular, e ele tá lá, né? Ele tá em Salvador. Ele fez um flash pra CBN, eu li as matérias que ele publicou lá de Salvador. Tinha muito goiano, né, cara? A maioria era goiano. A maioria era goiano. Ou seja, o Caiado aqui em Goiás, ele tá com uma presença, uma força impressionante de popularidade de governo. E aí, você pode ver, a oposição tá débil, cara. A oposição petista, a oposição bolsonarista e a oposição marconista estão débeis perante a força que o Caiado tem hoje. Quando ele consegue trazer o Daniel para sua vice, vence o Mendanha não lidera uma posição, ele engrena no grupo caiadista, mostrou muito poder, né, cara? E agora, perante o bolsonarismo, quando ele bota o Mabel vence o Fred, ele mostrou muito poder, cara. Quando ele coloca lá o Leandro Vilela, cara, tira o Vilmarzinho bota a estrutura de Aparecida para trabalhar pelo professor Alcides, ele ganha. Muito poder, né, cara? Olha isso, Luciano. Olha isso, rapaziada. Então, assim, Caiado é ousado? É ousado. Tá sendo ousado? Tá sendo muito ousado. Vai dar certo? Mas, velho, se tem um trem que eu aprendi com o Ringo Starr, é Tomorrow Never Knows. Não sei. Já foi longe demais, já foi longe demais. Tem caminho pra caralho. Se o PP entrar, olha, eu vou simplificar a situação do Caiado de forma cristalina para vocês. Ele vai ser candidato, se pode ser com União Brasil, pode ser com o PP, pode ser com quem for, pode ser de qualquer jeito. Se ele tiver 2 dígitos nas pesquisas Datafolha, IPEC, Atlas Intel, Genial Quest, Paraná Pesquisas, Claro que eu estou sendo generoso, não tem que não merecer estar aí não, mas enfim. Se ele tiver 2 dígitos em julho nessas pesquisas, ele é candidato. Se não tiver, o que vão dizer? Ele não se viabilizou. Ou seja, ele não gerou expectativa de poder suficiente para que essas raposas pulassem dentro do barco. Elas vão escolher outro barco. Pode ser o barco do bolsonarismo, pode ser o barco do petismo, pode ser o barco do zezismo, do Zé que aparece, que a gente não sabe. Eles vão migrar. Essa é a chance de Caiado, ter 2 dígitos nas pesquisas principais do país no mês de julho. Concorda ou discorda, André? Concordo plenamente, Pablo Costa, e assim, tem muita gente aqui em Goiás fazendo piada com a candidatura do Caiado, mas você lançar uma candidatura à presidência não é uma coisa trivial, não é, sei lá, você brincar, querer ser síndico do seu prédio, ou então presidente da associação de moradores, é uma coisa muito complexa, né, que envolve uma reunião de forças, uma conjectura política, etc. É uma coisa realmente que está além do alcance da maioria das pessoas, sacou? É um negócio muito complexo. Agora, eu acho a candidatura do Caiado extremamente viável. Eu não falando sério. A margem direita do Rio, entendeu? Sobretudo se Bolsonaro não for candidato, não será, porque ele é elegível, né? E, sobretudo, se o inelegível estiver ao lado dele, o que eu acho pouco provável. O Bolsonaro vai lançar um dos seus, eu acho que o Tarcísio vai se... Essa semana teve uma frase do Zé Disseu, que é um analista político brilhante, aí vocês fazem suas ressalvas, é o cara do mensalão, o cara do tudo bem, mas é um analista político brilhante. Uhum. E o Zé Disseu falou, gente, a elite paulista já decidiu seu candidato, e é o Tarcísio. Esqueça indicar de Bolsonaro, esqueça Ratinho Júnior, esqueça Caiado, a elite paulista já decidiu e cravou, é Tarcísio. E aí o que você falou do Caiado com 2 dígitos, põe o Tarcísio numa pesquisa assim, pouco antes de abril, batendo 20 e pouco, batendo quase 30. Aí, meu irmão, a coceira vem. Que ele está com a reeleição na mão e ninguém tira dele. A reeleição para o governo de São Paulo, ser governador de São Paulo e ser presidente de um país, chefe de Estado. 40% do PIB brasileiro. É maior que o PIB da Argentina, tá, gente? Então, o Tarcísio hoje tem mais poder e influência que o Milei, tá bom? Uhum. Eu digo mais, que o Milei, que o presidente do Uruguai e da Colômbia juntos,
sem sacanagem nenhuma. Ele controla, porra, ele controla o principal estado da federação. E se o Tarcísio chegar bem, pouco antes de abril, eu acho que a coceira vai bater e o cara vai se lançar candidato, e aí ele se lançaria com apoio do bolsonarismo, do Bolsonaro, dos filhos. Aí é difícil segurar. Se tiver nesse padrão aí de 20% a 30%, André, aí é difícil o Caiado segurar a União Brasil e o PP, viu? Aí é difícil. Não é difícil, é impossível. É impossível, né? Uhum. Tá? É impossível. E aí é o mesmo caso, a margem esquerda do Rio, do Ciro Gomes. Imagina o Ciro, na eleição de 18, apoiado pelo Lula. O Lula dentro da cadeia pôs o Haddad, que era um desconhecido, que havia acabado de perder a reeleição para a Prefeitura de São Paulo no segundo turno, entendeu? Que botou então, o cara com 29% no primeiro turno. E é o mesmo caso do Bolsonaro. E digo mais, o Bolsonaro preso vai ter mais influência do que solto. Não sei, aí eu não sei. E essa eu não sei se ele vai encarar a piroca igual o Lula encarou, cara. Tem uma possibilidade de fuga. E a fuga sempre é uma covardia, cara, sabe? E aí você fica naqueles infidelizados. A fuga é um problema, cara. Porque uma coisa é o Lula lá preso, falando que é inocente e tal. Outra é o cara lá na Disney, falando que é inocente, sabe? Vai virar o Alan dos Santos. Aí. Não, eu também acho. Mas assim, se a direita não tiver o Tarcísio, e se o ungido pelo Bolsonaro for um candidato fraco, a chance do Caiado crescer... A chance do Caiado é eu tô já batendo a martela aqui, ó. Eu tô refletindo junto contigo, viu? Não pensei isso antes, não. Mas só há chance pro Caiado caso o bolsonarismo endosse outro Bolsonaro. Sendo o Michele, sendo o Eduardo. Aí, a ojeriza ao nome Bolsonaro pode dar substância a uma candidatura Caiado. Então, para o Caiado, é melhor o bolsonarismo, de fato, esfacelado, porque ele pode herdar mais do que se tiver ainda o peso forte da bênção de Bolsonaro. E outro, o Brasil não é Goiás, né? O Brasil não é Goiânia, o Brasil não é Aparecida de Goiânia. Aqui o Caiado conseguiu vencer o bolsonarismo, em Goiânia e Aparecida. Em Goiás também. O tanto de prefeito Pérez está regando. E mesmo assim apertado, né? Dentro de casa. Sim. Suou. Faz uma pesquisa aí, cara. 100 goiano, 99,98 conhece o Caiado, né? No Brasil é 30%. Chega a 30%? Não, é 30% do conhecimento dele. Só 27. 30, beleza, 30 Brasil, né? Mas aí tu vai em algumas regiões do Nordeste, o negócio chega a 5%. Eu vi detalhadamente algumas pesquisas por estado, aí chega a 5%, 6%, 7%. E esse é um grande entrave, tornar-se conhecido. Mas se ele montar uma frente com União Brasil, PP, mais 2, 3 partidos de centro-direita, malandro, ele vai ter tempo de TV, entendeu? O dinheiro não vai faltar, sacou? E aí ele pode fazer uma candidatura competitiva. Para vencer, não sei, cara. Mas para disputar o campeonato ali. Às vezes terminar com 10%, 12%. Mas eu acho que o governador ele quer terminar a sua carreira política da mesma forma que começou, sendo candidato à presidência. E tanto é que tem a cena clássica no debate, se não me engano, da cultura, não é? Que o Caiado... Bandeirantes, obrigado, Costa. O Lula vai fazer uma pergunta, eu acho que o Maluf é o Caiado. Faz para mim. Aí o Lula veio para ele. Quando você passar dos 3%, eu faço para você. Por enquanto, fica aí na tua. Vou falar com o Maluf. Não é? Esse detalhe. Vamos lembrar aqui, só para falar mal do Lula gratuitamente. O Lula apoiou o Maluf contra o Tancredo, porra! O Lula, eu vou repetir, o Lula apoiou o Maluf, candidato da ditadura, na eleição indireta, contra o Tancredo. Esse é o Lula. Hoje, Costa, eu recebi uma mensagem de um ouvinte falando, porra, André, decepcionado com você, vi um vídeo seu com o Pablo Costa falando mal do Bolsonaro, você volta para tua terra, lá vocês amam o Lula. Aí eu respondi numa educação principesca, falei, meu irmão, que pena que você pensa assim. Eu acho que a gente é muito mais do que o voto que a gente deposita na urna, ou do que as nossas opiniões políticas, ou quem a gente critica ou deixa de criticar. Em todo caso, boa sexta para ti, tá? Fica com Deus e ótimo final de semana. Abração, meu irmão, tamo junto. Respondi na educação principesca. O cara mandou voltar pro Nordeste, filho da puta.
Volta pro Nordeste. E aí ele respondeu? Aí ele não respondeu mais, né? Não, é óbvio que não. E o cara, não sei nem se leu. Se leu, desconcerta o cara, meu irmão. A educação desconcerta. Desconcerta. Entendeu? A educação e a lucidez desconcerta. O Giscard, ele entra com muito obrigado pelo Pix. O Pix é pablocosta.gmail.com. Mande seu Pix como querido Giscard. E ele pergunta: ser ousado em Goiás até eu sou. Nacionalizar é outra história. Vai além. Com 2 dígitos e 1 ano e meio antes, até o ganho contra o Lula, um poste de Bolsonaro. Pois é, esse é o desafio. É exatamente isso. Só que tem que chegar nos 2 dígitos. Oh, 2 dígitos é coisa demais, cara. Olha aí, o Ciro foi bancando candidatura com 2 dígitos. Quando se apequenou agora em 2022, é isso aí, ele já não consegue mais. O PDT não banca mais o Ciro. É óbvio, e assim, o Ciro é um cara que foi, peraí, olha a história política do Ciro, é uma história nacional. O Caiado, naturalmente, tem sua história como deputado, como senador, mas o Ciro foi ministro da Fazenda, no momento em que a Fazenda era o grande objeto de observação do mundo brasileiro, isso em 95, né, Plano Real, ali no 95 não, desculpa, o governo Itamar Franco, né, então foi em 94, foi em 93 e 94. 93, né, 93. O Ciro foi candidato em 98, candidato em 2002. O Ciro foi ministro do Lula, ministro da Integração. O Ciro foi candidato em 18 e deu no que deu, né? Infelizmente, aquela coisa, tudo que o verso do Manuel Bandeira, tudo que poderia ter sido e não foi. O Ciro é isso, a candidatura do Caiado pode ser o mesmo. Mas, pô, tem que meter a cara mesmo. Sobretudo nesse momento de vácuo de poder à direita. De vácuo de liderança, porque o Bolsonaro está aí com o rolo dele, e você não tem uma figura que seja capaz, pelo menos hoje, dia 4 de abril, que seja o herdeiro nato hereditário do Bolsonaro, a não ser o Tarcísio, que está ocupado administrando um negócio chamado Estado de São Paulo, né? E aí outro desafio para o Caiado é fazer campanha enquanto governa, né? Mas talvez não seja desafio isso, ele já vai deixar na mão do Daniel e sair pelo Brasil. Mas é muito complexo o negócio. Porém, acho extremamente viável a candidatura do Caiado, embora isso soe como piada ao ouvido de alguns, sobretudo em Goiás, porque questão de casa não faz milagre, você sabe disso, né? Eu tô pirando, na verdade, assim. Eu tô pirando e tá chegando longe. Muito obrigado pelo Pix, querido Giscard, muito obrigado pelo Superchat, querido Luciano, valeu demais, rapaziada. André, a gente tem que ser objetivo, a gente já tá com 1h01 de live e tem Pix, graças ao Bom Pai, e tem Superchat, graças ao Bom Pai. Muito obrigado, vocês estão apoiando a live hoje.